Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente eu, Humberto Dantas, diretor do movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de Contas espalhadas pelos municípios, pelos estados e no Congresso Nacional. É, pessoal, é isso mesmo. O Legislativo tem escolas e elas educam para democracia. E como o Voto Consciente e a ABEL defendem que educação política é democracia, nós trazemos aqui quem faz acontecer. Antes de iniciar, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados, vão ao ar às segundas-feiras à tarde no portal do Congresso em Foco, nos canais da Abel e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify pelo Legis Tracinho Ativo, Movimento Voto Consciente. E também, semanalmente, estamos em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Roberto Lamari, tá bem, meu filho? Tudo jóia? Tudo ótimo, tudo ótimo. E hoje aqui, Humberto, nós Chique. vamos para um lugar muito bonito, muito bonito. Vamos É bonito, você viajar, vamos. conhece? Não, a cidade exatamente eu não conheço, mas o estado eu conheço algumas coisas e é um estado muito bonito, viu? É o Ceará. E hoje o nosso convidado é o Manuel Rosa Filho, ele é diretor geral da Escola Legislativa de Itarema, no Ceará. Né? O Manuel Rosa Filho, conhecido aí como Manuelzinho Canafístula, aliás, ele me contou essa história desse nome aí lá eu não esqueço dessa história, é boa, lá em Brasília. Ele tem 51 anos, é jornalista, professor, servidor público efetivo da Câmara Municipal de Itarema e o primeiro ouvidor geral lá concursado na história do Brasil. Ele tem 28 anos de Oxi. experiência, é, como serviço público, né, como servidor público, foi secretário de Cultura, Turismo, de Esporte, Juventude e secretário de Segurança Pública, tanto Cidadania e Defesa Civil de Santana de Acaraú. Né? Exerceu o mandato de vereador também, atuou em 7 conselhos municipais na cidade de Santana de Acaraú e Sobral, possui dezenas de formações através de cursos, congressos, seminários, encontros e conferências no Ceará e no Brasil. Olha aí, é um belo currículo. Tudo bem, Manuel? Tudo bem? Boa tarde, professor Lamari, professor Humberto. É um prazer poder bater esse papo hoje e conversar um pouco sobre democracia, sobre formação, sobre parlamento e a importância que tem a escola legislativa em todo esse processo de formação, não somente dos agentes públicos, dos agentes políticos, mas também da sociedade como um todo. Muito Manuel, bom, eu estou legal. percebendo aqui que Itarema é uma cidade com praias belíssimas, né? Um litoral, uma lógica litorânea assim muito bonita, muito bacana. E a incumbência do legislativo em trabalhar com educação da sociedade, enfim, imagino que por vezes possa passar por debates e desafios atrelados, por exemplo, a políticas públicas, dentre elas políticas relacionadas a questões de turismo, de meio ambiente, enfim. Como é que é esse trabalho? Como é que é viver num paraíso, do ponto de vista aqui das imagens, maravilhoso, e trabalhar isso com as pessoas no que diz respeito a uma conscientização e uma educação? Inclusive, o turismo e o pescado são as duas principais atividades econômicas hoje de Itarema e de todo o litoral oeste. No litoral oeste, que envolve a cidade de Itarema, Acaraú e a famosa Jijoca de Jericoacoara, que é o ponto de ancoragem do turismo hoje no Ceará e, consequentemente, também do Nordeste, haja vista que nós recebemos cerca de 1,5 milhão de turistas por ano em nossa região. Itarema é o maior produtor de pescados do Nordeste. Acaraú é o único município brasileiro com um camarão certificado, uma certificação de origem que é o camarão da Costa Negra. Então, com base nesse desenvolvimento econômico e social, através do turismo e através do pescado,
nós também temos uma preocupação ecológica. Itarema sediava até então uma das sedes do Projeto Tamar no Brasil, foi desativada em virtude de ausência de compromisso por parte de políticos, porque a gente sabe que a política pública ela é executada, mas ela precisa que os gestores ou as pessoas responsáveis tenham vontade política. E aí o projeto teve as suas atividades, parte das suas atividades desativadas, no entanto, ele ainda continua funcionando na parte técnica. Na cidade de Acaraú, nós temos o IFCE, que dispõe de vários cursos ligados a essa área da carcinicultura, também na área do turismo, como temos nas nossas escolas técnicas locais. Além disso, o município de Itarema, juntamente com os outros municípios, que a partir de Jijoca de Jericoacoara, que é o ponto de ancoragem do desenvolvimento desse município, também se prepara para começar a ocupar espaço. Então, para nós é extremamente gratificante, especialmente para mim que assumi agora como primeiro diretor, porque a nossa escola foi fundada recentemente. O Ceará teve uma expansão a partir da Universidade do Parlamento, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que a nossa presidente é a deputada Patrícia Aguiar, e hoje quase todos os municípios cearenses estão em fase de criação da sua escola, como é a nossa. Mas aí eu gostaria de agora fazer um parênteses aqui para contar um pouquinho da história, como foi que nós começamos em Itarema. Na verdade, a gente começou... Na escola? Espera aí. Você vai contar como é que foi a escola, é isso? Como nós... Era a minha pergunta. Não, espera aí, deixa eu interromper. Primeiro, eu vou dizer o seguinte. Primeiro que você tem que me convidar para te fazer uma visita aí, né? O Berto vai falar a mesma coisa, viu? Ele vai falar assim, eu quero ser convidado. É maravilhoso, eu conheço aí, Jeri, eu conheço bem, enfim. Mas, brincadeiras à parte, eu ia te perguntar exatamente isso, Manuel. Me conta um pouco dessa criação da escola, como você disse, é uma escola recente, como é que estão as atividades, eu queria saber um pouco disso. A nossa escola ela nasce bem antes da oficialização, agora, da Escola do Parlamento. Eu assumi como ouvidor-geral da Câmara Municipal de Itarema, conforme o professor pode ler no meu currículo, eu sou o primeiro e único ouvidor-geral concursado na história do Brasil. As ouvidorias elas foram criadas recente através da Lei 13.460 de 2017. Então, hoje, todas as instituições públicas brasileiras precisam ter a figura do ouvidor-geral para que os processos possam acontecer. É na ouvidoria que a gente ouve a sociedade, as reclamações, reivindicações, críticas, opiniões, sugestões, e o ouvidor, então, faz essa recomendação, essa avaliação, que diz respeito à resposta para a sociedade, mas que também diz respeito ao funcionamento das instituições. Então, para mim, está sendo uma experiência fantástica. Baseado nisso e baseado na experiência que nós temos com o parlamento, nós decidimos iniciar um processo de formação e de capacitação, inicialmente dos assessores, dos parlamentares, porque eles foram nomeados, mas não tinham sequer nenhum convívio, alguns deles estavam iniciando pela primeira vez no serviço público. E aí surgiu essa carência e essa necessidade deles terem uma primeira capacitação, como, por exemplo, na redação oficial, de como fazer um requerimento, um ofício, elaboração de um projeto, de um decreto legislativo. Partindo dessa experiência que nós temos como professor, e aí cabe bem, porque eu casei a fome com a vontade de comer. Nós preparamos, então, algumas aulas e oficinas, e a partir dessas aulas e dessas oficinas, nós iniciamos durante um ano um processo de capacitação e formação desses assessores. Teríamos já no ano seguinte o processo de preparar também material e capacitação para os parlamentares, para os vereadores. A gente sabe que, para ser vereador, o máximo que se exige em termos de capacitação é que saiba ler e escrever. Então, alguns vereadores são agricultores, outros vereadores não tiveram oportunidade de conhecer o funcionamento do parlamento e como funciona a administração pública, e o próximo passo também seria a abrangência desses vereadores. Inicialmente, a presidência, a mesa diretora da casa, ficou receosa, preocupada e desconfiada, Como iria se dar esse processo de capacitação sem despesa para a Câmara, porque esse trabalho todo foi um trabalho voluntário realizado pela ouvidoria. E deu certo. Deu tanto certo que eu fui convidado, no início desse ano, pelo atual presidente, que é um presidente jovem,
acredito que seja um dos presidentes mais jovens de Câmara do país, ele tem 22 anos de idade, e ao me convidar para assumir a direção da Escola do Parlamento, aceitei o desafio e é algo praticamente que me fascina. Então, hoje, nós já temos uma Câmara equipada com equipamentos. Diante dessa nova realidade, está sendo construída uma estrutura de 3 andares para poder receber a Escola do Parlamento e ampliar e melhorar a infraestrutura da instituição para que nós possamos atender melhor a essa nova demanda e as novas demandas que também estão surgindo naturalmente a partir desse processo de capacitação. Porque eu acredito que quando nós preparamos pessoas, quando nós preparamos profissionais, aquele serviço que até então ele fazia de uma forma, ele passa a ter uma visão diferenciada e ele passa a se sentir copartícipe desse processo. Então, eu acredito que a capacitação, a formação, a realização de seminários, de workshops, de encontros como esse que nós participamos da ABEL, de 2 encontros, tive a honra de participar do primeiro encontro da ABEL no Nordeste, lá na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e também estivemos em Brasília agora em junho. Manuel, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu tenho que essa questão que você trouxe, né, dessa capacitação dos assessores, enfim, dessa capacitação, inclusive, podemos assim dizer, do público interno, ela é extremamente estratégica para o aprimoramento do funcionamento do Poder Legislativo como um todo, que é absolutamente fundamental para a ordem democrática. Além disso, o que vocês têm conseguido fazer, o que tem sido possível realizar no que diz respeito a, por exemplo, jovens, a cidadãos em geral, né, a outros movimentos e a outros públicos numa órbita de educação para a democracia mais ampla do que essa capacitação técnica que é extremamente estratégica e relevante? Nós já estamos, inclusive, com alguns atendimentos práticos, né? A partir dessa ideia, a Câmara criou dentro da estrutura, uma assessoria que está hoje prestando assessoria a entidades comunitárias, as associações comunitárias, qualquer outra ONG atuante no município, a Câmara presta assessoria de orientação, elaboração de projetos e também em termos de capacitação. Já houve, inclusive, esse ano, capacitação para esses dirigentes de entidades na elaboração de projetos, por exemplo, que as entidades sabem que existem os projetos, os editais, mas eles não conseguem elaborar um projeto, ter o conhecimento mínimo para a elaboração de um projeto e conseguir captar recursos para que ele mesmo possa também executar política pública na sua comunidade. Nós criamos também o balcão do cidadão. Esse balcão do cidadão, ele faz um atendimento inicial, uma triagem para saber qual é a necessidade do cidadão, e daquela necessidade, ou ele tem o problema dele resolvido ali no próprio balcão, com o atendimento de profissionais já preparados e capacitados para isso, ou ele é encaminhado para um órgão que possa fazer isso. Nós também criamos a Procuradoria da Mulher. A Procuradoria da Mulher faz todo esse atendimento psicológico, esse atendimento de violação dos direitos da mulher, e dentro desse contexto, na elaboração do nosso plano de ação da Escola do Legislativo, nós temos, além da promoção dessa capacitação, como o professor Humberto mesmo colocou, da parte interna dos agentes públicos e dos agentes políticos, também da sociedade. E nós já recebemos visitas, a gente tem um calendário mensal de visitas, onde os estudantes, os professores, trazem os estudantes da rede pública municipal de ensino para conhecer o parlamento. E aí nós recebemos, eles passam praticamente a manhã toda conosco e fazem uma viagem na escola do parlamento e na própria estrutura de toda a Câmara Municipal. Conhece desde a recepção até como funciona a parte interna, em termos administrativos, os setores, e nessa visita que eles fazem à estrutura da Câmara, são recebidos e eles recebem a informação dos próprios servidores que participam, e cada um no seu setor fala um pouquinho sobre a sua atividade, né? Essa é a forma que nós inicialmente encontramos para tirar a barreira que existe entre a sociedade e a Câmara Municipal. E não tem segmento melhor para que a gente possa dar provimento a esse tipo de processo do que iniciar do estudante. Porque aí nós conseguimos despertar no estudante a necessidade que ele tem de conhecer o parlamento
e de que tudo que acontece lá no ambiente onde ele estuda, onde ele passa o dia todo, passa pela Câmara Municipal, passa pela discussão dos vereadores, e eles precisam saber quem são essas pessoas que estão nos bastidores, construindo todo esse processo que vai trilhar os caminhos ou vai aplainar os caminhos que os conduzirão para um futuro certo ou um futuro incerto. Além disso, desperta nesses estudantes a necessidade de que, no futuro, eles possam também ver a política não como algo ruim ou como algo que eles devam ser ignorados ou ficarem ignorantes diante dessa realidade, mas que eles sintam a necessidade de também poder participar desse processo. Manuel, eu queria saber uma pergunta mais ou menos que eu sempre faço aqui. Eu ia falar o seguinte, isso. Eu preciso fazer. Importante. Você ia me falar, ué, hoje você não vai fazer? Mas tem um passarinho no seu ambiente? Tem embaixo. Mas está longe, tadinho. Ele está longe. Bonitinho. Ele deve estar numa árvore ali. E eu ponho comida. E eles vêm vários comer. Que bonito. Você é um... Eu gosto dos animais. Não sou um São Francisco, mas gostaria de ter sido, quem sabe, uma reencarnação dele. Olha, que coisa filosófica. Lamário, o nosso convidado Manuel vem aqui para falar para nós. Coisa séria. Ele veio para falar coisa séria. Vamos lá, vamos voltar. Manuel, eu queria saber que você contasse um pouquinho para a gente. Eu tenho uma preocupação que as escolas consigam passar. Você aí é um bom gestor, a gente está vendo, é o cara que fala bem, expressa bem, tem atividade, é proativo, né? Eu já te conheci, tive essa oportunidade de conhecer no Rio Grande do Norte, mas lá em Brasília. Como é que a escola está estruturada em termos, se ela já estão pensando em fazer projeto pedagógico, se tem regimento, se ela tem uma estrutura física, se ela tem funcionário? Por que dessa pergunta? Vamos imaginar, não é o que a gente quer, pelo contrário, nós queremos você sempre aí na escola, mas, de repente, o Manuel, por algum motivo, falte. Como que a escola continua? É isso. Nós temos já nomeados, né, uma coordenação pedagógica. Quem está na coordenação pedagógica é uma professora. Nós temos o nosso conselho. Nesse conselho, que naturalmente, pelo regimento, por falar em regimento, nós já providenciamos o nosso regimento interno. Esses profissionais também já foram nomeados. Inclusive, junto comigo para Brasília, já foi participando um desses conselheiros, que também é professor. Nós temos um privilégio, professor Lamari, que na Câmara Municipal dos Servidores nós temos 15 professores. Dos profissionais no Parlamento de Itarema, 15 são professores. Então, nós temos uma estrutura pedagógica muito boa. E esses profissionais eles estão sendo preparados, né? Inclusive, nós estamos participando agora do segundo curso de formação que a Universidade do Parlamento Cearense está promovendo, né? Os 3 principais nomes estão participando. A vereadora que faz parte também dessa estrutura também é professora. Claro que os vereadores vai haver substituição agora com a nova eleição, mas nunca deixou de ter vereador-professor na Câmara. E são essas peças fundamentais e importantes dentro desse processo que irão dar continuidade. Além disso, dentro do nosso plano, a gente pretende contratar assessoria, a gente já firmou o convênio com a Escola do Parlamento, já somos filiados à ABEL, que, inclusive, nós sabemos que tem a capacidade técnica de poder nos prestar uma assessoria em que vai... Claro que nós estamos construindo juntos, nesse momento, a Escola do Parlamento. Em termos de estrutura física, mencionei agora que, em virtude da própria chegada da escola, a Câmara está em obras. A obra, inclusive, já está quase pronta, ganhando uma nova estrutura, onde vai ter um espaço físico somente para o uso da Escola do Parlamento, com equipamentos. Maravilha! Maravilha, hein? Você conseguiu aí uma bela estrutura. Qual é o tamanho da cidade? A cidade tem 40 mil. 40 mil? Não é 8 anos de maçã. E é uma cidade nova, Lamari. Tem menos de 40 anos. Transformação política. Pois vai ser uma cidade modelo para o país de educação política. Isso. Eu vou falar que um dos projetos que está aprovado na Câmara, que se tornou lei, é a obrigatoriedade do estudo dos oceanos na escola.
As escolas de Itarema vão passar a ter aulas para que os estudantes possam entender de oceanografia e a entender a vida marítima, né? Porque todo esse arcabouço de turismo, tanto do turismo quanto a questão de renda econômica do pescado, vem do mar. Então, nós precisamos conhecer o mar, que é maravilhoso, que é misterioso, mas que, ao mesmo tempo, pode trazer uma redenção ainda maior para a nossa região. Mano, eu te perguntar uma coisa. Você é concursado na Câmara, né? Você bem observou, né? Portanto, servidor de carreira e tal, mas você teve uma experiência como vereador, né? Isso, Inclusive vereador, de outra cidade. isso, de outra cidade. Em que medida você considera que essa experiência como vereador te dá condições ainda melhores ou mais desafiadoras, enfim, para o exercício dessa função de coordenar a escola, de levar adiante a questão da educação política? Quer dizer, aonde está o que facilita e onde está o que você pode entender que te aparece como desafio ou que te dificulta na sua atividade cotidiana? Na verdade, eu sempre encaro as minhas atividades de trabalho como um lazer, né? Eu não trabalho, eu me divirto trabalhando e eu me realizo fazendo aquilo que eu gosto. Profissionalmente, eu sou jornalista e professor há 28 anos. Eu entrei em sala de aula com 21 anos de idade, fiz meu primeiro jornal com 22. E também Olha que entrei legal. no ano seguinte. Então, essas três profissões, que são profissões de formação de opinião, e eu também comecei a exercer o parlamento usando a tribuna livre da Câmara, porque aqui em Santana do Acaraú, eu estou atualmente na cidade de Santana, na casa dos meus pais, eu fiz o uso da tribuna livre até chegar ao parlamento como vereador, encaminhamos vários projetos de leis, de decretos, de requerimentos, e as experiências de gestão também, elas foram fundamentais. Eu não fui secretário que já peguei uma secretaria pronta. Essas duas secretarias citadas no meu currículo eram secretarias que começaram do nada. Nós criamos uma secretaria do nada, sem estrutura, sem servidor, sem orçamento. Então, Olha só. sempre foi desafiante. Mas antes de começar no serviço público, eu já tive a experiência na iniciativa privada. Eu já fui funcionário das duas maiores corporações internacionais do planeta. Na rede Carrefour, eu assumi chefia no Carrefour, eu assumi liderança no Carrefour com 14 anos de idade. Foi antes da Constituição de 88. E fui funcionário da The Dun Bradstreet Corporation, que é um conglomerado norte-americano, que é a maior rede de prestação de serviços do mundo, onde também me deu know-how, me deu experiência para que eu pudesse, no serviço público, colocar em prática todo esse processo de aprendizagem, que a gente sabe que a realidade do serviço privado é bem distinta do serviço público, mas quando se fala em gestão, elas se combinam, elas se entrelaçam. Então, embora sempre a gente fale que é um desafio, porque é algo novo que nós estamos nos propondo a realizar, mas para mim se torna bastante gratificante e essas experiências, sem nenhuma sombra de dúvida, elas são fundamentais para que o sucesso possa ser alcançado e atingido de forma mais rápida, de forma mais serena, porque a gente também precisa, não, e como diretor da Escola do Parlamento, a gente precisa ser gestor, a gente precisa fazer gestão e uma gestão que envolva todo mundo. Não é aquela gestão de centralização do poder, é a gestão onde todas as pessoas se sentem copartícipes nesse processo. Sensacional. Não vai Sensacional. dar. Muito legal. Não vai dar. Ele não Vai vai conseguir. deixar. Pode fazer a pergunta. Pode falar? Pode falar? Pode fazer a pergunta. Vou permitir. Não. Vou permitir. Agora você vai dizer que não tem a pergunta. Não, nem tinha, porque eu achei que não dá, mas a gente sempre tem perguntas, né? Perguntas nós temos muito a fazer. Eu queria perguntar para o Manuel se esse ano, né? Eu sei que no ambiente político, como eu disse, a coisa é muito dinâmica e as coisas mudam, né? A gente não sabe. Mas você vai fazer já uma previsão para o ano que vem, um planejamento para o ano que vem, esse ano ainda, ou vão deixar, olha, seja o que Deus quiser, e o ano que vem a gente pensa nisso? Não. Como gestor, eu sei que existe a LDO, diretrizes orçamentárias, e que existe a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, dentro do orçamento previsto na Câmara, que inclusive é um orçamento robusto, é um orçamento que, para que o presidente hoje possa investir quase R$ 1 bilhão,
na construção de uma nova estrutura de um prédio de 3 andares, é preciso que haja orçamento. Então, nós temos, já estamos nos preparando, porque a Câmara também ela precisa receber a LOA da Prefeitura, o período é esse agora, e quando a LOA chegar na Câmara, nós vamos também trabalhar para que haja previsão e dotação orçamentária dentro do que está previsto na LOA para o funcionamento da escola. Sem essa previsão na LOA, tudo que nós estamos falando aqui torna-se debalde, torna-se em vão. Então, se faz necessário. Além disso, nós podemos, ao longo do próximo ano, fazer algum tipo de emenda suplementar, de crédito suplementar, para que a Câmara possa trabalhar. E é muito mais fácil a Câmara trabalhar com o orçamento do que a Prefeitura, porque 30% do orçamento da Câmara é para ser utilizado nos investimentos e os outros 70% máximo para gasto com a folha de pagamento. Então, 30% do que nós temos hoje é suficiente para que nós possamos dar início à nossa escola, já que nós estamos iniciando com uma estrutura que está prevista já no orçamento desse ano, e aí no próximo ano colocar para frente tudo que está previsto dentro desse plano. Exatamente, tá vendo? O Manuel sabe tudo. Ô, Lamari, se não tá na lua, tá na lua, bicho. Não vai. O negócio vai para longe, assim, vai pro outro canto. Vai pro outro canto. Agora você não vai acreditar, Lamari, que eu tenho para te dizer. Não acredito. Agora o nosso tempo é meia hora voa, cara. Meia hora voa. 30 minutos. Mal dá para fazer o negócio funcionar. Agora que tá Eu vou esquema... arranjar o ar triste, assim, sabe? Aquela galera falando atrás. Roberto Eduardo Lamari, me dá aquele abraço virtual da semana, meu filho. Eu estou agora, neste momento, no Ceará, então eu não poderia deixar de dar um abraço e um beijo e parabenizar pelo trabalho maravilhoso que eles fazem aí no Ceará, a deputada Patrícia Aguiar e a Lídia Lourinho, né, que são duas pessoas assim que fazem um trabalho magnífico lá na escola da Assembleia Legislativa do Ceará. E tem esse trabalho muito grande de criação de escolas e ajudar o pessoal nesse trabalho de manter a escola funcionando. Então, parabéns e um beijo para vocês. Chique, hein, Lamari? Manuel, cara, o seu abraço para quem você quiser, meu querido. Meu abraço inicialmente para minha família. Minha mãe saiu do hospital hoje, passou 16 dias, então, para mim, esses últimos 16 dias foram vividos com muita intensidade. Abraçar minha mãe, meu pai, meus irmãos que aqui estão comigo, minha filha que está em São Paulo, parte da minha família mora em São Paulo. Abraçar também ao nosso presidente da Câmara, vereador Gabriel Santana Gomes, abraçar a todos os outros colaboradores da casa, em especial aqueles que trabalham conosco na Escola Legislativa, a Ketson, o Roberlando, a Flaviana e tantos outros. E abraçar também a vocês, agradecer pela oportunidade, né, de ter sido convidado hoje para que nós pudéssemos ter essa breve conversa, esse agradável bate-papo e essa troca de experiências. Isso é muito importante. Eu sempre considero esses momentos importantíssimos e muito ricos, que é onde a gente consegue, de fato, trocar experiência e extrair dessas experiências exitosas algo que a gente pode utilizar no nosso município, na nossa Câmara, no nosso parlamento, na nossa escola. E meu abraço também vai para Deus, aquele que nos move, né, aquele que nos inspira e que nos dá aí todas as capacitações necessárias para que nós possamos caminhar nessa existência terrena. Muito bacana, muito bacana. Pessoal, com o apoio da ABEL, do Movimento Voto Consciente, trabalhos técnicos da nossa querida Aline Floriano, para quem eu deixo o meu abraço dessa semana, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais das escolas do parlamento e contas espalhadas por todo o Brasil. Roberto Lamari, beijo, meu querido. Até semana que vem. Beijo, tchau, me liga. Um beijo, um abraço, Manuel. Com Deus aí. Obrigado pela entrevista, Manuel. Muito obrigado. Um abraço.